vamos começar aqui. Vai divulgando essa live para mais e mais pessoas serem alcançadas pela palavra de Deus, irmãos. E vamos falar hoje sobre conversão. Irmão, mesmo aí na tua casa agora, onde você estiver, no teu trabalho, na escola não, que você está na live, não está na escola, né, irmão? Está estudando. Mas no seu trabalho, na sua casa, se você puder agora fazer um momento de oração, é muito importante que você faça isso. Nós vamos estar agora em comunhão, todos ligados aqui com o Senhor. Vamos fazer agora um minutinho de oração. Se você puder fechar o olho, fecha, os olhos fecham. Se não puder fechar os olhos, tranquilo, irmão, é só levar a sua mente para o alto. Amém, irmãos? Senhor, meu Deus, eu te peço, Senhor, dai-nos entendimento, Senhor, nessa noite. Estamos aqui para meditar a Tua palavra, Jesus. Meu Deus, não é para exaltar o homem, e sim o Teu santo evangelho. Eu te peço, Senhor, abençoa cada pessoa que está agora ouvindo, que está aí vendo, assistindo essa live. Tudo é para a Tua honra e a Tua glória. Vai abençoando, Senhor, seus lares. Através, Senhor, dessa rede social, eles abriram a porta do seu coração para ouvir a Tua palavra, Senhor, o Teu evangelho. Abençoa a cada um deles onde eles estiverem. Nós te louvamos e te bendizemos. Amém, irmãos? Agora sim, gente, vamos meditar a palavra do Senhor. A cada um que vai entrando, sejam bem-vindos e a paz do Senhor para cada um de vocês. A irmã Adriana, lá de Japaranduba, a paz do Senhor, minha irmã Adriana, que a paz esteja com vocês. Também o Wilma, que a paz esteja com você, meu irmão Wilma. E também Lidiane, que o Senhor abençoe você e sua família. Vamos louvar o Senhor, vamos estar sempre vivendo a palavra do Senhor e colocando ela em prática no nosso dia a dia. O importante, irmão, é que você, além de ler a palavra, a gente tem que colocar ela no nosso dia a dia, viu, irmãos? Para estarmos ali, vivendo a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Então vamos começar aqui, irmão. E nosso tema hoje é conversão. E eu dizia aqui no começo da live, dizia, gente, as igrejas estão cheias, mas muitas vezes falta conversão. E o que é conversão, pastor Márcio? Conversão, gente, é transformação. Conversão é mudança, transformação. Então, a pessoa que diz, olha, eu me converti, é o mesmo que ela está dizendo, olha, eu me transformei, eu mudei. Essa transformação, irmão, que nós almejamos, que nós usamos, claro, tem que ser pautada pelo Evangelho de Cristo. E hoje em dia, irmão, cresce um número de religiosos e diminui o número de cristãos. E é preciso, irmão, que eu e você não nos enganemos com ninguém. E também que a gente não se engane a nós mesmos, né, irmão? Mas que a gente tenha a plena convicção do que é a mudança que o Evangelho propõe. Irmão, eu não sei se vocês sabem, mas o Evangelho que eu creio e o Evangelho que é pregado na Bíblia, através da palavra do Senhor, que Jesus trouxe para cada um de nós, esse Evangelho, irmão, é um Evangelho que transforma a vida, viu? Não é um Evangelho, irmão, que anima a torcida. Não é um Evangelho de oba-oba, não. É um Evangelho que transforma a vida. Jesus trouxe a boa nova, porque Evangelho significa boa nova. Jesus trouxe a boa nova, irmão, para transformar vidas. O Evangelho de Cristo, irmão, não é para ser negociado. O Evangelho de Cristo, irmão, não é para, de maneira nenhuma, ser barganhado. O Evangelho de Cristo, irmão, é para se transformar vidas, para ganhar vidas para o Senhor Jesus, para salvar o homem e a mulher do mundo de perdição. Esse é o Evangelho verdadeiro. Então esse Evangelho que é pregado aqui na Bíblia, irmão, que está aqui, na palavra de Deus, é o Evangelho para transformar, é de mudança, é transformar o homem velho e a mulher velha numa nova criação. E Jesus falava isso para Nicodemos, lá em João 3, dizendo, olha, tem que nascer de novo. Nicodemos chegou lá, irmão, elogiando, e Jesus simplesmente disse, olha, quer herdar o reino do céu, quer entrar no reino do céu, tu tem que nascer de novo, ou seja, tem que ser renovado, tem que ser transformado. E isso, viu, irmão, não é o pastor Márcio que está dizendo aqui, isso é a Bíblia que diz. Ainda que você creia ou não, é assim que diz. O Evangelho tem que haver mudança. Se você se converteu, a mudança tem que vir, porque conversão é mudança. Mudança, irmão,
do homem velho para o homem novo, da mulher velha para a mulher nova. Como isso, meu Márcio? A conversão, gente, ela nos transforma de dentro para fora. A verdadeira conversão, ela acontece primeiro em nosso coração, dentro de cada um de nós. O desejo de mudança, de transformação. É quando você cai em si e diz: nossa, peraí, eu estou errado. O que é que eu estou fazendo? Você já passou por esse momento, irmão, de dizer: meu Deus, o que é que está acontecendo na minha vida? Irmão, o calor aqui está uma bênção. Mas já passou por esse momento, gente, de dizer assim: meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? Como foi que eu parei aqui? E muitas vezes, irmão, Deus está nesses momentos tocando em mim e você, dizendo: olha, se transforma, ou seja, se converte. Porque, irmão, a conversão, ela melhora a gente. Veja, irmão, que coisa boa. A transformação que o Evangelho nos propõe é de mudança para melhor. Ela transforma a mim e a você. Ela vai nos aperfeiçoando a cada dia. O Evangelho, irmão, é assim, ele vai transformando a mim e a você. Ele vai transformando, vai tirando aqueles hábitos antigos e vai colocando hábitos novos na gente. Logo quando eu me converti, veja, irmão, eu era do mundo, 15 anos. Primeiro eu me declarei lá na igreja. Aí você diz: mas Márcio, mas quando você se declara, você não se converte, não? Na maioria das vezes não, meu irmão. Na maioria das vezes as pessoas se declaram para participar da igreja, tá certo? Mas muitas e muitas vezes a pessoa não se converte, porque conversão é o quê? É mudança. E muitas vezes você se declara na igreja, mas não muda, não se transforma. E muita gente se contenta com isso, só com o fato de congregar e fazer parte de uma igreja. Sinto muito, irmão, isso não é conversão. Se você se declarou e está agora fazendo parte da igreja, depois se batizou, se não houve mudança, se não houve transformação, você é a mesma pessoa, só que agora você tem uma igreja para ir. Irmão, pensou nisso? E aí com 15 anos eu me converti, na verdade me declarei, só ali me declarei e comecei a fazer parte da igreja. Irmãos, olha, eu sou o pastor Márcio Silva e eu congrego na igreja Evangélica Pentecostal Ministério Clamai, tá certo, gente? No finalzinho da live aqui eu vou dizer aqui onde ela está localizada e os dias de culto para a gente congregar, para você fazer uma visita lá na igreja e conhecer mais e mais, tá certo, meus irmãos? E ali, irmão, eu me declarei aos 15 anos, me declarei e disse que quero fazer parte da igreja. Então eu comecei a ler a palavra de Deus, e então lendo a palavra de Deus e ouvindo também através das pregações, eu entendi ali, irmão, que precisava de mudança agora, precisava de transformar. Eu já fazia parte da igreja, e agora cadê a mudança? Cadê a transformação? Os irmãos estão entrando aqui, né? Eduardo e também Magnata, que é Henrique. Henrique, seja bem-vindo, que Deus abençoe você e sua família. E aí, irmãos, falando aqui de conversão, então eu me declarei aos 15 anos, mas eu vim me converter depois. Porque eu entendi que, ao me declarar, eu fazia parte da igreja, estava agora fazendo parte de uma igreja, fazendo parte de uma religião cristã, mas entendi com a busca e com o tempo que a verdadeira conversão não é apenas fazer parte de uma igreja, é mudança, irmão, é transformação. A Bíblia fala, irmão, em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E é muita gente hoje em dia nas igrejas, mas com a mente de antes. Se você ainda tem o mesmo pensamento: mas eu tenho 5 anos de igreja, eu tenho 10 anos de igreja. Olha, se o teu pensamento ainda é o mesmo de quando tu era no mundo, você não se converteu ainda, irmão. Você agora faz parte de uma religião, congrega numa igreja, mas falta a conversão. Está faltando a mudança, a transformação pelo Evangelho. E hoje em dia a maioria das pessoas frequentam e fazem parte de igrejas, mas não se converteram ainda. E é preciso que eu e você,
a gente vigie, preste muita atenção para que você não se torne um religioso, mas que se torne verdadeiramente um adorador de Cristo, aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. Então, conversão é transformação, conversão é mudança. E nós vamos para a palavra de Deus agora, para a gente ver, irmão, alguns exemplos bíblicos aqui que mostram a verdadeira conversão, que mostra que não é oba-oba, não é colocar uma roupinha bonita e ir para a igreja e dizer, agora eu sou cristão, agora eu sou convertido. Não, viu, irmão? Não, tem que se transformar, tem que nascer de novo, tem que pensar agora diferente, porque você foi transformado, você agora é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então agora você não pensa como antes, você agora é nova criatura em Cristo Jesus, você agora se pauta pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Cristo. E é importante que você saiba, irmão, que a verdadeira conversão vem com mudança e transformação. Amém, meus irmãos? Então, você que estiver com a Bíblia na mão aí, irmãos, pode abrir a sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, que vão falar sobre o exemplo de Paulo. Na verdade, vamos começar com o exemplo de Saulo. Saulo de Tarso, gente. Atos 9. Em Atos dos Apóstolos 9, conta a história de Saulo, que quando se converteu, ele diz, passou a ser chamado Paulo. Paulo, irmão, para você que não sabe, ela vem do grego, uma palavra grega que quer dizer pequeno. Paulo vem da palavra grega chamada Paulus, quer dizer pequeno. Saulo, quando se converteu, ele disse, agora, o meu nome não é mais Saulo, o meu nome agora é Paulo, eu sou pequeno diante de Cristo. Veja que coisa interessante, né, irmãos? Mas, meu irmão, lá em Atos 9, que conta a história da conversão de Saulo, diz a palavra que Saulo, gente, ele era ali um judeu e perseguia os cristãos. Veja que coisa interessante. Veja o que é transformação, o que é conversão. Não oba-oba, tá certo, gente? Não está só apenas visitando uma igreja, mas na verdade você está transformado. Veja aqui o exemplo de Paulo. Atos 9 diz a palavra que Saulo, ele era um judeu que estava perseguindo cristãos. Ele pediu ao sumo sacerdote uma carta, que ele estava indo a caminho de Damasco é uma cidade, e ele pediu ao sumo sacerdote dizendo, olha, me dá uma carta aí, uma autorização, para que os cristãos que encontraram no caminho eu prenda todos eles. Veja, irmão, ele perseguia os cristãos e pediu uma carta ali de autorização, olha, quem eu encontrar daqui para Damasco, aquela cidade, quem eu encontrar no caminho, eu quero autorização para prender todos eles. Se for cristão, eu prendo. Olha, irmão, ele era um perseguidor da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, né? Dos servos de Deus. Perseguidor, estava ali em cima. E em Atos 9 você pode acompanhar isso, tá certo, gente? Mas diz a palavra que ele pegou essa autorização e foi a caminho de Damasco, para perseguir o povo de Deus. Mas no caminho, ele teve encontro com Cristo. Diz a palavra que veio sobre ele uma luz muito forte e ele caiu. Mas ali ele ouviu uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Essa foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha, irmão, um fato interessante, irmão, que nesse tempo aqui, quando Saulo estava perseguindo os cristãos, Jesus já havia, né, irmão, morrido e ressuscitado, tá certo? E já tinha subido aos céus, tá certo? Ele já era ali espírito, não estava mais em carne conosco. E ali ele aparece a Saulo, dizendo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo pergunta, quem és tu, Senhor? Ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, se Jesus já tinha ressuscitado, ele era espírito. E Saulo não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo os servos de Jesus, os filhos de Jesus, aqueles que verdadeiramente se converteram. Então, a mensagem aqui é muito poderosa, irmão, porque nós entendemos que quando Saulo estava seguindo os verdadeiramente convertidos, os servos de Jesus Cristo, os cristãos, Jesus disse, olha, quando tu persegue a um deles, é a mim que tu persegue. Porque Saulo não estava perseguindo Jesus, mas Jesus disse, olha, Saulo, por que tu me persegues? Saulo estava seguindo os cristãos. Então, irmão, quando você fala contra um cristão, é a Cristo, viu, que você está falando contra, viu? Jesus está ali para defender o povo dele. Porque
Saulo perseguindo os cristãos e Jesus apareceu dizendo: olha, é a mim que tu persegues. Quando você fala mal de um cristão, cuidado, irmão, está falando mal de Jesus, e Jesus está ali para defender o povo dele. Então você que é servo de Deus, acredite, irmão, Jesus, ele te protege, ele peleja por você, ele luta por você. Saulo estava perseguindo ali os cristãos, os servos de Deus, e Jesus chegou dizendo: por que tu me persegues? Então Jesus cuida de mim e cuida de você, ele está ali nos protegendo. Mas ali, irmão, sabe a palavra que ele caiu e ele perdeu a visão, e os amigos dele ali levaram ele até Damasco ali, já ajudando ele não podia andar direito, mas perdeu a visão totalmente. Veja, irmãos, que coisa interessante. E ali ele ouviu a voz e ficou guardando ali, né? Ele guardou, então foi, chegou a Damasco ali, tinha um profeta de Deus chamado Ananias. Veja que coisa interessante, gente. Saulo perseguia cristãos, viu, gente? E o Senhor falou para Ananias dizendo: olha, vai lá e visita, disse o nome da rua, tudo direitinho, que lá está Saulo de Tarso, está lá. E Ananias ali, quando o Senhor falou isso para ele, Ananias ficou com medo. Ananias ficou com medo e disse: não, Saulo, se eu for para lá ele vai me matar. Veja, irmão, que a fama de Saulo não era boa não, viu? Ele perseguia ali realmente os cristãos, ele perseguia ali mesmo, era ferrenho. E ali, mas o Senhor disse: não, vai, porque ali eu já converti, eu toquei nele, eu já falei com ele, eu estou preparando um servo ali. E Ananias aí descendo foi, orou por Saulo, por ele, chegou lá orando por ele, e ele voltou a ver. Diz a palavra que caiu as escamas dos olhos de Saulo, e ele voltou a ver. Veja que coisa interessante, gente. E Saulo ali, irmão, que perseguia os cristãos, tinha autoridade para perseguir, para prender os cristãos, e diz a palavra que ele respirava ameaça de morte. Ali, irmão, através de trabalhar do Senhor, do encontro com Deus, Saulo perdeu a visão, ouviu a voz de Deus, perdeu a visão, o profeta foi visitar na casa dele. Chegando ali, o servo de Deus, Ananias, foi lá, visitou ele, orou por ele, as escamas dos olhos dele caíram e ele voltou a ver. E dali em diante, irmão, Saulo, ele se transformou. Aquele homem que perseguia, aquele homem ali que maltratava, que respirava ameaça de morte, ele se encontrou com Jesus e se converteu. Adiante, aquele que perseguia os cristãos, ele começou, irmão, ali com Ananias a aprender o Evangelho. Ele começou ali, irmão, já começou a pregar. Se você vê aqui, irmão, lá no versículo, em Atos 9, versículo 26, diz que Paulo começa a pregar em Damasco. Veja, irmão, ele começa a pregar o Evangelho. Veja o que é conversão, veja o que é mudança e transformação pelo Evangelho de Cristo. Hoje em dia tem pessoas que dizem que fala com Deus, conversa com Ele, recebe palavra dEle, tem visão e revelação, mas não tem mudança. Não tem transformação nenhuma. Que conversão é essa? Me desculpe, irmão, isso não é conversão. Isso não é conversão, isso não é mudança. Isso é apenas religiosidade. Pessoas estão ali na igreja, irmão, louvando, adorando, orando até bonito, aquelas coisas todinhas, mas falta a verdadeira transformação. As pessoas não querem se transformar. Não há mudança nenhuma. E diz: eu sou convertido, eu agora sou cristão. Cuidado, irmão. Muitos e muitos são apenas religiosos. A mesma pessoa, sendo que agora ele tem para onde ir no domingo à noite, ele anda com a Bíblia na mão, mas a transformação de dentro para fora, que quebranta, que transforma, não houve. E Saulo ali, irmão, começou a pregar em Damasco. Você vê, irmão, que coisa maravilhosa. A pessoa, quando se encontra com Deus, irmão, ela muda, ela transforma. Saulo ali perseguia, começou a pregar evangelho, irmão. Como é que eu e você, irmão, na igreja, toda semana, tem pessoas que vai quase todo dia para a igreja, mas não se transforma, não perdoa. Não consegue sequer perdoar o vizinho. Nem sequer consegue perdoar o filho, a esposa. Que é isso, irmão? Cadê a transformação pelo Evangelho?
Nós seguimos, irmão, um evangelho que transforma. Um evangelho que traz mudança. E quando o evangelho, irmão, ele nos transforma, a gente verdadeiramente se transforma num novo homem, numa nova mulher. Ah, antes eu mentia, agora eu luto para não mentir mais. Se antes, irmão, eu enganava, agora eu luto para não enganar mais. Se antes eu vivia de todo jeito, agora não, agora eu tenho um padrão, eu tenho a palavra de Deus para me guiar. Essa é a verdadeira transformação. E hoje nas igrejas está faltando muito isso. E você, claro, irmão, tem que vigiar para não ser assim. Não é para você condenar ninguém, não é para você apontar o dedo, dizer fulano é assim, não. Olhe para dentro de você e veja se verdadeiramente você é um cristão ou se apenas você é alguém com uma religião. Se você diz que foi transformado pelo evangelho, mostre. Porque na verdade, irmão, não é necessário que eu e você fique dizendo: ah, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou evangélico. Não. A nossa vida tem que mostrar isso. A nossa vida tem que mostrar a nossa atitude, nossa maneira de falar, de agir, de resolver as coisas. Tem que mostrar que somos evangélicos. Você vê, irmão, eu gosto muito, sempre na pregação que eu posso pregar ali na igreja, eu sempre digo assim, irmão, a mensagem de que você e eu somos cristãos, somos convertidos e transformados pelo evangelho, ela tem que ir sem eu dizer nada. Essa mensagem de que você é transformado pelo evangelho de Cristo tem que ir para o outro. Mesmo você, a mensagem aí para você sem você dizer nada. Não é necessário que você diga: ah, eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou cristão, sou convertido. Não, irmão. Essa mensagem tem que ir para o outro sem você dizer nada. Tem que ser com a vida, irmão. A maior pregação que nós fazemos é a nossa vida no altar de Cristo. Que possamos eu e você, irmão, ser verdadeiramente transformados por esse evangelho. Mudados. Pessoas que conheciam você antes. Hoje olha para você assim e se surpreender. Dizer: meu Deus, quem era Márcio? Eu nasci e me criei aqui em Xanganda e muitas pessoas olhavam assim: eita, rapaz, que esse menino, né? Que bom que olhem para você e digam: irmão, mas rapaz, quem era fulano, rapaz? Hoje em dia, olha aí, que bênção. Quem era fulano, rapaz, que só vivia por aí de todo jeito, de qualquer forma. E agora está aí o irmão aí na igreja louvando, dando testemunho, sendo uma pessoa com ordem e decência. Veja, irmão, o evangelho de Cristo transforma. Não creia, não acredite, irmão, não guarde para si um evangelho que não oferece mudança. Não tem sim que ser transformado. Ah, irmão, eu congrego, eu me declarei, me converti, sou batizado nas águas, congrego já há 5, 10, 15 anos em tal igreja. Mas, irmão, se o teu vizinho não vê mudança e transformação, siga o mundo, irmão. Precisa se converter ainda. Eu não estou dizendo, irmão, que o teu vizinho, teus colegas, teus amigos vai apoiar. Não. Eu estou falando que ele vai ver mudança. Eles vão ver transformação. Porque a Bíblia diz, irmão, que as pessoas do mundo que andam no caminho de devassidão, elas olham para nós verdadeiramente convertidos, né? Ela olha para um verdadeiramente convertido e se espanta, dizendo: meu Deus, como é que fulano consegue viver assim, hein? Fulano consegue viver sem ir para a festa, sem ir para a noitada. Fulano consegue viver sem se prostituir. Meu Deus, fulano consegue viver sem trair a esposa. Fulano consegue viver sem beber, sem fumar, sem vícios. Consegue, irmão, consegue sim. Por quê, irmão? Quando o cristão verdadeiramente foi transformado, Jesus, ele se torna mais do que suficiente na minha e na tua vida. Quando verdadeiramente fomos transformados. Então, irmão, se pautando na palavra de Deus, quando uma pessoa aparecer a você dizendo: olha, eu sou convertido, eu me converti, eu me transformei em Cristo Jesus, se baseie na palavra aqui em Atos 9.
Na passagem aqui onde Saulo se converte, se baseia nessa palavra aqui, ó. Se verdadeiramente a pessoa se converteu, ela vai mostrar frutos dignos da conversão dela. Ela tem que mostrar esse fruto. Se converteu, fulano, me converti. Foi mesmo, foi. Então pode se preparar, irmão, que vem fruto bom. Se aquela irmã ou aquele irmão gostava de fofocar, ela vai parar de fofocar, irmão. Não porque é melhor do que ninguém, mas porque agora ela se transformou pelo Evangelho. Uma coisa bem interessante que você tem que saber, irmão, sobre verdadeira conversão, e eu dizia aqui na outra live que eu fiz sobre arrependimento, e eu vou agora confirmar ainda mais, é que a verdadeira conversão, ela não deixa ninguém vaidoso. A verdadeira conversão, irmão, não deixa ninguém, viu, inchado, com o nariz empinado, com um orgulho terrível. Não, a verdadeira conversão, ela deixa você quebrantado e humilde, viu? A verdadeira conversão, irmão, deixa você uma pessoa humilde, simples. Você começa a entender que você é pequeno. Olha o que aconteceu com Saulo. Quando ele se converteu verdadeiramente, começou a fazer a obra do Senhor, sabe o que aconteceu? Ele disse: agora o meu nome não é Saulo, o meu nome agora é Paulo. E como eu disse a vocês, Paulo é uma palavra grega que vem de Paulus, que quer dizer pequeno. Sabia, irmão? Paulo quer dizer pequeno, porque Saulo entendeu, quando ele conheceu Jesus, quando ele se encontrou com Jesus, ele entendeu que ele é pequeno diante da grandeza do nosso mestre. Então qualquer um que se converte, seja lá qualquer igreja, qual for a igreja, se é no Evangelho de Cristo, se converteu pelo Evangelho de Cristo, pela palavra de Deus, ele se torna humilde. Não se torna de maneira nenhuma vaidoso. E hoje em dia a gente vai para a igreja e tem um monte de irmão com o nariz empinado. Basta comprar uma roupa nova que acabou. O irmão bota um sapato novo, não quer falar mais com o outro. Misericórdia! Empina o nariz e olha. Eu falava ainda na outra live também sobre arrependimento, eu falava isso, vou falar de novo. Tem irmãos que se encontram com o outro na rua, e porque o irmão é de outra denominação, ele não fala. Aí ele diz a paz do Senhor, ele só remuga. Misericórdia, irmão. Tem outros que passam tão apressado que faz, passou. Que é isso, irmãos? Tem outros que nem fala, torce a cabeça, vira para o outro lado, né? Vai para o outro lado da rua para não se encontrar com você. Aí eu pergunto a você, irmão, que transformação é essa? Que mudança é essa pelo Evangelho? Cadê? O Evangelho deixa humilde. O Evangelho deixa a gente consciente de que não somos melhores do que o outro. O Evangelho nos conscientiza que temos que melhorar a cada dia. O Evangelho nos conscientiza e nos ensina a não ficar se comparando com ninguém. Você quer melhorar a cada dia. O Evangelho, irmão, verdadeiramente genuíno, ele torna eu e você uma pessoa melhor a cada dia. Uma melhor pessoa, um melhor filho, um melhor pai, um melhor funcionário. É isso, irmão. Um melhor amigo, um melhor membro de igreja. O verdadeiro Evangelho, e a igreja que prega o verdadeiro Evangelho para os seus servos, para os seus membros, na verdade, ela impacta socialmente a cidade ou o local. E hoje em dia cresce o número de pessoas indo para a igreja, mas a corrupção aumenta. Cresce o número de cristãos e a vaidade aumenta, a misericórdia. A igreja, irmão, ela tem que pregar esse Evangelho que transforma as pessoas. Porque a religião, eu ouvi isso bem interessante, eu ouvi uma pregação e eu achei bem interessante e guardei. A diferença, irmão, da religião e da espiritualidade, né, irmão, e da verdadeira adoração. A diferença da religião e o Evangelho. A religião, ela educa a mim e a você. Ela regra a gente. A religião, ela
cria uma rotina diferente na nossa vida, e é verdade. Isso é verdade. Agora, irmão, o Evangelho, ele transforma e muda nosso caráter. Sabia, irmãos? A religião pode mudar nossa rotina, nos educar, nos regrar, dizer, olha, assim não, aqui é assim, vamos dessa forma. A religião pode sim, e educa muito bem a mim e a você, nos regra. Mas o Evangelho, ele transforma caráter. Ele transforma a nossa mente. Ele eleva nosso padrão moral. O Evangelho nos transforma por dentro, nos quebranta e nos faz ser uma nova criatura, gente. E é o Evangelho de Cristo, essa mudança pelo Evangelho, que o verdadeiro convertido tem que buscar. Se você é convertido, mostra o fruto de conversão. Simples assim. E sabe quem vai primeiro sentir essa mudança, gente? Sabe quem vai sentir primeiro essa mudança? Olha, se você é um jovem que está em casa agora, tem seus pais e você tem mais 2 irmãos. Você é o único da sua casa ali que se converteu. Os primeiros que vão sentir a mudança são os seus familiares, os seus parentes. Não é assim, irmão? Imagina que você se converte. Imagina, irmão, veja. Você vai para a igreja, se declara, diz que se converteu. E nenhum que convive com você, seus parentes, seus amigos, seus colegas, nota a mudança. Imagina, irmão, que você diz, não, me declarei, me converti. Mas os da minha casa, que convivem comigo, meus colegas, os meus amigos de trabalho, que convivem comigo no dia a dia, eles não sentiram diferença nenhuma em mim. Imagina, irmão, cadê? Que transformação foi essa? Se os da minha casa, se os meus colegas, meus amigos, eles não sentirem a mudança, ô irmão, você não se converteu. Não, viu? Estou falando de perceber a mudança. Olhar assim e dizer, rapaz, fulano mudou, fulano está diferente. Ele está agindo diferente, falando diferente, muitas vezes se vestindo diferente, está indo para lugares diferentes. Hein, irmão? Começa a mudar, começa a se transformar, porque o objetivo dele agora é outro. O objetivo dele agora é outro. Ele tem a palavra para se pautar. Ele tem um Deus que o orienta nas suas orações. Que cada vez que você ora, irmão, cada vez que você fala com Deus, Deus nos orienta para ser uma pessoa melhor. Deus nos orienta para ser uma pessoa melhor e Ele age assim. E Saulo ali disse, olha, de agora por diante eu vou ser pequeno. O meu nome é Paulo, o meu nome agora é pequeno, porque diante de Jesus eu não sou nada. Paulo se converteu, se quebrantou, se humilhou na presença do Senhor e se tornou uma pessoa transformada pelo Evangelho de Cristo. Irmão, como é que está a tua vida, irmão? Será que eu e você não somos o mesmo agora com a Bíblia na mão? Não somos o mesmo agora indo para a igreja de domingo? Será, irmão, que somos verdadeiramente convertidos? Ou somos só aquela pessoa que agora tem uma igreja? Vamos buscar, irmão. Agora deixa eu dizer uma coisa a vocês. Sempre que a gente se converte, né, irmão, se declara ali para o Mestre, verdadeiramente consciente de que agora o Evangelho é o caminho, o ensinamento de Cristo é o que vai transformar a nossa vida. Você realmente se converteu, você foi transformado pelo poder de Deus, pelo Evangelho. Você olha assim, irmão, e diz, nossa, vai ter muita coisa para renunciar. Vai ter aqui um bocado de coisa para renunciar. Você começa a olhar, observar e ver assim, dizer, não, isso aqui eu não faço mais. É incrível, irmão, não é o pastor que vai dizer a você, isso aqui não, isso aqui pode, isso aqui não pode. Claro, o pastor tem a obrigação, tá certo, gente? E o compromisso e responsabilidade de orientar cada membro, cada ovelha. Tem essa obrigação, essa responsabilidade. Mas tem uma coisa, aquele que verdadeiramente se converte, ele não dá trabalho ao pastor, viu? Porque o Senhor orienta. Ele já é transformado.